Arrume-se comigo pra fazer uma bariátrica? Bom, gente, hoje é o capítulo 2 da série de vídeos, né, que eu falei que ia ter toda semana, mas já tem um mês que eu gravei o primeiro. Enfim, faz parte. Muito ocupada pro lado de cá, mas eu vou atualizar vocês do passo a passo. Da última vez que eu vim aqui e contei pra vocês como eu tomei essa decisão, como eu cheguei, de fato, que queria fazer uma bariátrica. Eu já tinha tido a minha primeira consulta com o cirurgião, já tinha entregado para ele todas as minhas verdades, o que me levou a fazer a bariátrica, os medos, as dúvidas, que cirurgia eu faço, a bypass, a sleeve, eu posso fazer cirurgia bariátrica, tudo isso eu levei pra ele e hoje eu vim contar pra vocês um pouco sobre isso, lembrando que eu já estou na fase de fazer os laudos, né? Só pra atualizar em que parte eu tô, já passei pelo endocrinologista, na próxima consulta já é pra eu pegar o laudo. Já passei pelo nutricionista, também já tenho laudo. Deixa eu ver, é que eu esqueço, gente. O psicólogo, essa semana que eu vou saber se eu já vou pegar o laudo ou não. Tem alguns outros, eu vou olhar a listinha e atualizo pra vocês. Bom, gente, vou começar contando como eu achei o meu cirurgião. Eu vou fazer a minha cirurgia com o Rafael Galvão. Ele é um médico cirurgião bem renomado aqui em Brasília, na área da gastroplastia, acho que é assim que se chama o nome da cirurgia bariátrica. Fora o Rafael Galvão, eu também visitei outro cirurgião, mas eu vou contar primeiro como eu cheguei no Rafael. Há muitos anos eu via grupos, né, no Facebook de pessoas que iam fazer bariátricas, até participei de uns dois, e nisso eu ainda não tinha tomado a minha decisão se ia fazer a cirurgia, tipo, há muitos anos atrás mesmo, tipo, 2016, 2015, mas eu falei, um dia se eu for fazer, eu quero saber tudo sobre isso, né? Então eu já fui ali, entrando nos grupos, de vez em quando eu vi uma coisa ou outra, pra me inteirar ali, caso eu precisasse ou caso eu fizesse. Nisso, o nome do Dr. Rafael sempre foi muito falado nos grupos positivamente, sabe? Muitas pessoas que eu conheço, que são assim... Cadê? Tá aqui. Muitas pessoas que eu conheço já fizeram cirurgia com ele e recomendam, falam que é um bom cirurgião e tal. Aí eu falei, vou procurar o Dr. Rafael pra fazer a minha cirurgia. Ah, uma parte importante que eu esqueci de contar, gente, que algumas pessoas, né, mandaram perguntas e essa foi uma das perguntas, assim, mestres. A sua cirurgia, ela vai ser particular, pelo SUS ou você tá pagando? Gente, eu tenho o plano de saúde, tá? Vai ser pelo plano de saúde. O plano de saúde é da empresa onde eu trabalho e, por coincidência ou não, eu trabalho em uma operadora de saúde, que é um plano de saúde, então, por esse motivo, eu vou fazer pelo plano que eu tenho, né? Hoje em dia, a cirurgia bariátrica pelo SUS, ela já é mais realista. Antigamente, né, alguns anos, como eu falei, gente, eu tô muito inteirada nesse mundo, porque eu vejo vídeo sobre isso, eu vejo pessoas falando como foi, tempo de espera, então meio que eu já tenho uma determinada visibilidade de pessoas que fizeram, tanto particular como pelo SUS, né, por plano ou não, e pelo SUS hoje é mais rápido, digamos assim, né, porque já ouvi histórias de pessoas que demoraram, tipo, anos e anos, muitos anos, 10 anos, muitos anos pra conseguir ter o acesso ali à cirurgia, e hoje eu já vi casos aí nas redes sociais de pessoas que em um ano e pouco já conseguiram ali realizar a cirurgia. O meu é através do plano, e o meu plano, né, era atendido por esse doutor, e eu procurei ele, marquei a minha primeira consulta ali pra aquela primeira conversa, tirar todas as dúvidas. E, gente, deu match logo de cara, tá? Eu gostei bastante da conversa com ele, coincidência ou não, era um dia que eu tinha passado por uma situação por conta do meu peso recente, então eu tava meio abalada. Quem me conhece sabe que eu só falo chorando, então ali no meio da consulta eu já comecei a desabafar e falar pra ele o porquê que eu queria fazer cirurgia, porquê que era importante pra mim, o medo, assim, de ser vista como fraca porque não consegui emagrecer, de
de forma que não precisava de intervenção médica, e ele me alertou que isso não é uma fraqueza, que eu estou lutando contra uma doença, porque a obesidade, ela é uma doença. E um exemplo, né, que o doutor usou ali no dia pra falar comigo é que uma pessoa que tem, por exemplo, um câncer de pele, ela não se sente culpada de ter um câncer, sabe? E a pessoa que tem obesidade, ela se sente culpada por ter obesidade, sendo que aquilo é uma doença. Então, assim, querendo ou não, a realidade de quem tem obesidade, apesar de todos os fatores que intervêm na nossa vida, que a gente passa, né, por muitas dificuldades, assim, não só motoras que eu falo, tá? Eu falo dificuldades na questão de julgamento, olhares, conforto, em tudo. Como eu disse pra ele no dia da consulta, hoje em dia pra mim é difícil colocar uma sandália, amarrar uma sandalinha que tenha a correntinha que eu preciso amarrar, pra mim eu tenho que amarrar com dificuldade. Pra colocar o cadastro do meu sapato, eu tenho dificuldade pra fazer isso. E muitas outras coisas que antes eram coisas rotineiras da minha vida, hoje em dia eu faço com certa dificuldade ou nem faço. Então isso me levou ao fato de falar, não, chega, preciso de intervenção médica, cirúrgica, qualquer uma que for me ajudar aqui. E o doutor me recebeu de braços abertos, assim, falou que entendia o peso de tudo aquilo que eu estava falando, porque muitos pacientes relatam pra ele, né? E é com uma dor mesmo, gente, porque o fato de ser uma pessoa acima do peso, não é só, ai, tá gordo, tô me sentindo mal, porque, como muita gente fala, né? Ai, tô feia porque eu tô gorda. Não é só isso, gente. Ser gordo influencia muito, assim, na nossa vida, muito, muito, a ponto de ser deprimente mesmo, sabe? Comigo, Taimene, quanto mais peso eu vou ganhando, mais tendência à depressão eu tenho, porque eu sou impedida de fazer as coisas que eu gosto pelo meu próprio corpo. Então imagina a minha mente com o meu corpo brigando o tempo todo, é mais ou menos isso. Apresentei, né, todas ali o que eu queria e que eu não queria pro cirurgião, tirei as dúvidas, perguntei, né, de qual método eu poderia fazer, se eu poderia fazer cirurgia. Aí ele falou que sim, que pelo meu IMC eu poderia fazer cirurgia, e tem muita gente que tem dúvida. Fala assim, quem tem peso, quem não tem peso? Gente, o IMC, a partir de 35, ele já está apto a fazer cirurgia, desde que ele tenha comorbidades. E a partir de 40, se não tiver comorbidades. Outra dúvida que eu tirei com o cirurgião era referente à minha vida social, sabe? Porque eu já tinha escutado alguns relatos, né, de algumas pessoas que fazem a cirurgia e que conseguem comer em público depois de um certo tempo, né? Lógico que com as quantidades ali cabíveis naquele momento de cirurgia que a pessoa tá e tal. E ele falou que essa fase que todo mundo tem medo, que é a de líquidos, pastosa, quantidades mínimas, ela é temporária, que é a fase onde você vai perder ali muito peso, conhecida como a fase da lua de mel pro pós-bariátrico, né? E a pessoa pode ter, após o fim do atestado, né, ali o pós-cirúrgico, a pessoa pode voltar à sua rotina, à sua vida normalmente. Enfim, o que eu lembro no momento que eu perguntei pro cirurgião foram essas coisas. Eu não tenho, assim, até agora, medo da cirurgia em si. Eu já fico um pouco mais receosa com o pós, sabe? Eu fico pensando mais na questão de, ai, Deus abençoe, né? Tomara que dê tudo certo. E que o meu pós seja tranquilo, que eu não tenha muitos dumping, não passe muito mal, porque eu acho que eu ficaria envergonhada, assim, se eu passasse mal, né, na frente de outras pessoas e tal. Mas isso daí, se acontecer, são consequências de um processo que eu fiz, e se não acontecer, tudo bem. Quanto a restrições alimentares, né, eu vi alguns vídeos, algumas falas de pessoas que fizeram a cirurgia, que falaram que nas quantidades certas podem comer de tudo, depois da liberação do médico. Outras que
não conseguem mais, muda o paladar, que gostava de uma coisa que não gosta mais, outra que não consegue mais comer certos tipos de alimentos. Então, acho que isso é muito individual, a gente só vai descobrir quando realmente a cirurgia acontecer. Outro fato que eu quero trazer pra vocês é de como está a minha família, né, com a minha decisão de fazer a cirurgia. Bom, primeiramente eu contei pra minha mãe, pro meu pai e pras minhas irmãs. Todos me apoiaram, falaram, né, que estariam do meu lado. A minha mãe vai ser a minha acompanhante, né, ali pra cirurgia, e também após eu realizar, ela que vai estar comigo ali, né, ajudando nas preparações, nos cuidados, no que for necessário. E é isso, todos me apoiaram, estão felizes. É claro que todo mundo tem as preocupações, né, porque é uma cirurgia, é uma coisa que precisa de atenção, mas no mais, tá todo mundo ali me apoiando. Outro tópico que eu quero falar com vocês é o que é necessário pra cirurgia, tipo assim, o que eu já comprei, o que eu vou comprar, porque todo mundo sabe não. Pra quem não sabe, com a cirurgia você precisa providenciar, né, alguns itens. A meia, o aparelho, eu não sei o nome daquilo, é tipo que tem as bolinhas que você fica assoprando. Gente, ainda não providenciei nada disso. Eu já me preparei economicamente, né, pra essa fase de cirurgia, porém, eu não comprei nada disso porque eu tô esperando o retorno do médico pra ele falar se ele vai sugerir alguma marca, ou alguma coisa assim específica. Não comprei ainda, tá? Não é a minha prioridade agora. A minha prioridade é os laudos. Já fiz todos os exames. Então é isso. E eu sei que pra dieta vai ser preciso comprar algumas coisas, né? Tem aí a fase líquida que você tem que tomar água de coco, Gatorade, e vai ser só isso e água. Tem a parte pastosa, né? Que é só caldinho, essas coisas, mas eu tô deixando essas coisas mais pra frente mesmo, até pra mim não ficar super ansiosa, porque enquanto eu tô me preparando pra isso, a minha vida em volta tá acontecendo. Então, assim, eu tô num momento que eu tô tirando a minha carteira, tive uma transição, né, de um emprego pra outro. Então, em meio a preparativos para a cirurgia, tem uma vida toda acontecendo, né? Assim também como os concursos que eu ia fazer agora esse mês, já, graças a Deus, hoje eu fiz, né, o último. Então, assim, a vida vai acontecendo, não para pra você fazer algo. Você tem que tornar isso real enquanto a vida age. Mais um tópico que eu quero trazer para vocês é o tópico das consultas com os profissionais que vão disponibilizar os laudos. Essa parte ela é bem mais chatinha. Várias pessoas, né, que fizeram a cirurgia me relataram a mesma coisa. Então, assim, aqui quem é de Brasília, até a gente tenta se ajudar, né? Falar, eu fiz com pessoa tal. Por exemplo, a minha endocrinologista, eu pedi sugestão para uma colega que era do meu antigo trabalho, a Fernanda, maravilhosa. Um beijo, ela me passou o contato, assim, dos profissionais que atenderam, deram laudo para ela. O único que eu consegui foi a endocrinologista, que ótima, amei ela, assim, de cara, a gente conversou muito. Ela quis saber de todo o meu histórico com peso, pediu ali mais exames, né? Além de todos aqueles que eu já levei, que o cirurgião tinha solicitado. É uma pessoa realmente preocupada com o pré, com o pós, e querer acompanhar e ajudar. E ainda mais com as outras coisas, né, de saúde, além da obesidade que eu apresentei pra ela. É uma médica que não vai ser pra cirurgia, que vai fazer o meu acompanhamento aí toda vez que for necessário. O nutricionista, eu não consegui, nas indicações que eu tive, eu fui atrás mesmo de um que atendia pelo meu plano e que dava o laudo, né, pra cirurgia. E, gente,
recorde, tá? Quem vai fazer por plano de saúde, atente-se, porque a maioria, sério, 90% das clínicas que dão laudos, elas cobram por fora. Ah, tá, isso é certo? Não. Mas isso é errado? Também não. Como assim? O laudo, ele é dado através de uma consulta normal, né? Ele pode ali estar solicitando para você outros exames? Pode, mas esses outros exames não conta ali com o valor de consulta, sabe? É um valor à parte. Então, assim, basicamente o que ele tá te cobrando é só para poder assinar teu laudo. Mas o laudo em si é através de uma consulta que ele já faria, com perguntas que ele já faria para você, né? Talvez pode ser ali um pouco mais específico, mas não tem nada demais. É uma opinião minha, tá, gente? Mas eles cobram. E a maioria cobra, e tem uns que cobram muito caro. Então, é pesquisar mesmo, tá? Se você gostar desse nutricionista, quiser dar o laudo e continuar a fazer o acompanhamento, nutricionista não, desculpa, com qualquer um, nutricionista, cardiologista, fisioterapeuta, psicólogo, com qualquer um desses que você precisa de laudo, se você quiser continuar com ele, aí ele não pode te cobrar as consultas afora, né, se o seu plano atender. Agora, caso você não queira só o laudo, aí você pode pegar o laudo com ele e ir para outro consultório ou outro médico que vá te atender. Fica ao seu querer aí. Vou dar um exemplo. Fui em um nutricionista, não gostei muito, assim, do atendimento. O laudo, eu vou pagar a parte. O atendimento, né, ali, a preocupação, o acompanhamento em si, achei uma coisa muito impessoal, sabe? Não quis muito saber da minha rotina, não sei, gente, pra mim não foi, sabe? Não é com que eu sei, estou acostumada de nutricionista. Porém, ele vai me dar o laudo, ou seja, eu vou pegar o laudo com ele e o meu acompanhamento eu vou fazer em outra clínica com outra nutricionista que também atende bariátricos, porém, não vai me dar o laudo porque ela não faz laudo, mas ela atende bariátricos. Não entendi muito bem não, mas é isso aí. Deixa eu ver. Essa fase de consultas é muito chatinha, gente, muito chatinha mesmo. Assim, pra quem não tem paciência, quer fazer tudo de uma vez, o cirurgião recomenda, tá? Ele tem lá os profissionais que eles recomendam. Esses profissionais geralmente não atendem plano de saúde, então você vai ter que pagar pra fazer as consultas, pra fazer os laudos. E outra coisa, eu vou lá uma vez no psicólogo e ele vai me dar um laudo. Não vai, gente. É um acompanhamento e tem que ter um tempo. Então, tipo, eu quero fazer minha cirurgia em dezembro. Aí eu vou no cirurgião agora em outubro. Não vai dar certo. Você tem que começar bem antes. Eu tenho uma colega que a gente tá se acompanhando nesse processo, porque ela também vai fazer a cirurgia bariátrica e ela vai aparecer aqui em vídeos futuros, vocês vão ver que a gente tá passando pelo processo bem próximo, né, assim. Ela começou o processo dela antes de mim, ela começou em janeiro e ainda não fez a cirurgia, né, por todos os aspectos lá pessoais dela. Mas também não tem todos os laudos ainda, ou seja, demora, tá? Não é da noite pro dia. Tem negócio de plano autorizar, tem muitas coisas. Então, quem sentir vontade ou algum dia for fazer, se programa com bastante antecedência. Eu falo que eu dou sorte, porque o meu tá sendo até rápido, né, até agora. Ainda dentro do tema de processo em si da bariátrica, eu quero trazer também pra vocês mudanças, né, que eu tive desde que eu decidi fazer a cirurgia. Gente, a primeira mudança que eu tive, por incrível que pareça, foi parar de comprar roupa. Incrível, né? E quem me conhece sabe que pra mim é muito difícil parar de comprar roupa. O meu lado consumista grita.
mas eu tive que parar de comprar roupa porque a primeira ideia foi: vou perder todas as minhas roupas. E não é triste não, é ótimo, desde que eu fique bonita nas próximas roupas que eu vá comprar. A minha primeira atitude foi realmente parar de comprar roupa. Até fiz um propósito mesmo, assim, sabe? De não comprar mais roupas, né? Por agora, e deixar pra comprar roupa quando realmente eu já tivesse perdido um peso bom, assim, ou que tivesse muita necessidade. Tipo, roupa pra trabalhar, né? Que não posso usar roupa que fica caindo, ficar feia, alguma coisa assim. Segunda atitude que eu já tomei pensando na cirurgia, eu voltei, né, ao hábito de marmitar, de fazer comida em casa e levar pro trabalho, mesmo que nem todos os dias seja a comida mais saudável do mundo, mas optar por ser algo que eu fiz em casa, sabe? Por exemplo, vou levar um macarrão com carne moída. Poderia ter uma verdura, poderia ter uma coisa ali, mas não teve. Mas pelo menos eu tô levando de casa. Isso evita que eu coma na rua, economize e que eu coma coisas, né? Que ali, talvez se eu fosse pra um restaurante, um self-service, colocaria coisas bem pior ali no prato. Deixa eu ver mais alguma atitude que eu tive. Eu acho que foram essas, né, por enquanto. Não vejo a necessidade também, desesperadamente, mudar de vida da noite pro dia. É algo que eu estou fazendo gradativamente, mas quando chegar o momento da minha cirurgia, a realidade vai ser totalmente diferente. Eu já estou me preparando psicologicamente para isso, fazendo acompanhamento, né, com psiquiatra. E é uma mudança de vida significativa e uma das mais importantes, né? Porque ele vai reescrever a minha história de um jeito diferente. Porque tudo que eu tô acostumada e o estilo de vida que eu levo vão ter que ser mudados e vão ter redefinidos. Ah, mas vai precisar mudar? Vai! Porque se tivesse bom, eu não tava me submetendo a uma cirurgia pra melhorar agora, né? Outra coisa que mudou com a cirurgia, em consequência, né, da cirurgia, é que eu escutei, tá, gente, isso de uma pessoa que, inclusive, é da área da saúde, virou pra mim e falou a seguinte frase: ah, mas você vai tomar vitamina pro resto da vida? Gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Eu sou uma pessoa relativamente nova, tenho 32 anos, sou obesa e eu tenho que fazer reposição de vitaminas do complexo B e a vitamina D, que são as que eu tenho que fazer da bariátrica, antes de fazer a bariátrica. Ou seja, não vai mudar muita coisa não, sabe? Não vai mudar mesmo. E se você já tem que fazer essa reposição, você já tem esse déficit, e você ainda vai fazer cirurgia, eu tenho esse déficit por conta da minha obesidade. Então, enquanto eu não arrumar isso, eu não poderia parar de tomar. E nem deveria. Então, é isso. Gente, eu sei que hoje o vídeo foi mais relacionado, assim, a partes técnicas, diria isso, a parte de curiosidades ali, de todo o processo ainda que me levou ou que alterou, né, da cirurgia, mas eu prometo que o próximo vídeo que eu vou gravar pra vocês, que vai ser esse outro lado, e eu vou postar ainda essa semana, vai ser sobre a autoestima, obesidade e falar aí lá do mulher obesa, né? Alguns temas muito importantes, né? Que eu vejo sendo pouco tratado e quando é tratado sempre tem um arzinho ali de desrespeito. E eu vou mostrar uma realidade aí que pode chocar muita gente ou pode ser diferente para algumas pessoas, mas você é obesa, não é muito importante você ouvir e tentar entender esse lado. É isso, beijo, até o próximo vídeo.